Dia dos Namorados. Ranço de uns, celebração de outros, que vivem um dia romântico cheio de demonstrações de amor. Mas você sabe como surgiu essa data? Ela foi criada no Brasil por uma agência de publicidade em 1949, com um único objetivo: promover as vendas de uma loja. E o slogan era: "Não é só com beijos que se prova o amor". Essa narrativa nutre o mito do amor romântico, fácil de se conquistar e manter com beijos e agora presentes. E essa expectativa irreal nos leva a depositar no outro a responsabilidade de fazer a gente feliz e acreditar na ilusão de um relacionamento perfeito. Além disso, até hoje, a maior parte dos discursos midiáticos sustenta a figura do homem provedor e a mulher submissa, ignorando toda a evolução e as múltiplas formas de amar. Então, o que é necessário para manter um relacionamento saudável nos dias de hoje? Como aceitar as diferenças e se encontrar nas semelhanças? Eu me chamo Tassiana Fortunati, comunicóloga, diretora audiovisual, educadora e terapeuta menstrual, e esse é Podcast Eu Menstruo, conversas abertas sobre menstruação que vai muito além de fertilidade e sangue. E eu me chamo Carolina Pinhol, especialista em reprodução, mestre e doutoranda em biologia celular e educadora no @ser.intime. O podcast Eu Menstruo existe para educar sobre menstruação e dar visibilidade a ela. Para que a gente consiga alcançar mais pessoas, você pode contribuir com a assinatura mensal de qualquer valor. 5, 10, 50 no Apoia-se ou um Pix para podcasteumenstruo@gmail.com. Os links estão na descrição desse episódio. E se você conhece alguma comunidade ou grupo para que a gente possa entrar em contato e expandir esse conteúdo, fale com a gente pelo e-mail ou redes sociais, @eu.menstruo. Para o episódio de hoje, convidamos o casal Bárbara Regina e Vinícius Quintal, da Convi, que fala sobre relacionamentos com você e com o outro. Através de esquetes de humor e roteiros originais, o casal de atores fala sobre bissexualidade, vida sexual, amor próprio e questiona o que fomos ensinados sobre relações saudáveis. Sejam muito bem-vindos e queria dizer que no início do meu relacionamento, a gente se mandava vídeos de vocês sempre. Então sou muito fã. Ai, obrigada, Obrigado, gente, por ter convidado a gente para esse episódio. A gente está muito feliz e muito ansioso para essa conversa. Ô, gente, eu li essa introdução e eu mesma me perguntei: o que é um relacionamento saudável? Essa resposta já mudou muito desde que a gente começou a criar esse conteúdo. E eu acho que hoje, para mim, um relacionamento saudável é um relacionamento em constante construção. Sim, porque acho que não existe uma fórmula certa ou falar assim, depois que você consegue alcançar isso, pronto. É saudável, tá resolvido. Eu acho Não. que um relacionamento saudável é que ele está em constante construção e desconstrução também. A gente está constantemente esbarrando nas nossas barreiras, esbarrando nas nossas dificuldades e atravessando elas, né? Melhorando elas ou diminuindo o impacto que aquilo tem. Então, acho que não tem uma fórmula perfeita. Tipo, o relacionamento saudável não é fazer uma coisa ou desfazer a outra, mas é estar constantemente aberto a se construir e reconstruir. Sabe? E aberto a resolver, porque acho que as pessoas pensam que esse pessoal tem um relacionamento saudável, então eles nunca têm conflitos, nunca têm brigas. E não, a única diferença é que a gente está disposto a superar, a aprender e também atravessar isso continuar crescendo, não é? E quando eu acho que a gente fala isso também, não é nesse lugar de tipo, relacionamento é dificuldade. Sabe o que as pessoas adoram falar? Relacionamento é difícil mesmo. Tem que ter dor, tem que ter sofrimento. Não é nesse lugar. Eu acho que é nesse lugar de tipo, estarmos abertos estarmos abertos a nos amadurecer também, para entender a dor do outro, entender a sua dor, entender que aquilo talvez venha de um outro lugar. Ou saber também quando não falar, não conversar. Isso é uma coisa que a gente trabalhou muito, principalmente na pandemia, né? De que a gente morava junto já na pandemia. Então a gente passou 24 horas trabalhando, vivendo, acordando na mesma casa, sem poder ir para nenhum lugar, sem ter refúgio nenhum. Então saber respeitar o silêncio e saber que o silêncio, mesmo dentro da sua própria casa, é uma coisa ok, é uma coisa boa, é uma coisa necessária. E principalmente o silêncio em momentos de conflito, tipo, não é só briguei e discuti sobre alguma coisa e simplesmente no momento de tensão, no momento de raiva,
soltar tudo que você está sentindo. Não, às vezes a gente precisa deixar decantar um pouquinho Sim. para vir conversar com maturidade. Isso na primeira pergunta, tá? Olha só. E Desculpa eu aí, achei gente. interessante isso que vocês trouxeram da coisa da construção dentro do relacionamento, porque nada mais é do que um reflexo da nossa existência, né? A gente tá o tempo Exato. inteiro. A gente fala muito de ciclo menstrual como uma ferramenta de autoconhecimento, desse renovar, né? Eu falo que não é ciclo, é espiral, Uhum. né? Porque você vai se auto-observando, você vai aprendendo, você vai renovando, você vai fazendo novas escolhas. A gente sai dessa linearidade que a gente aprendeu, né? Do nasce, cresce, escolhe uma profissão, casa com a profissão, com Envelhece. uma pessoa, e né, tem filhos e morre. Não, você pode mudar de gosto, você pode mudar de vontade, você pode mudar de orientação sexual, você pode mudar de identidade de gênero, você pode mudar de tudo. A minha mãe fala assim: ah, mas você nunca gostou de tal coisa, agora você gosta? Eu falo, graças a Deus, né? Que eu posso mudar, eu posso me Né? permitir A gente deixar se de gostar. permite mudar e Exato. transformar nas coisas. E acho Não, que o total, relacionamento é isso, né? É essa construção de vida. Até porque a total. nossa vida não continua a mesma do começo ao fim, né? Eu e a Bárbara, a gente conversa muito sobre isso, porque a gente comemora, estamos quase comemorando aí 6, 7 anos juntos, e a gente já passou por muitas fases na nossa vida, Muitas. muitos momentos diferentes, tanto profissionais quanto pessoais. E é impossível que a nossa relação se mantesse a mesma que foi no Sim. começo até agora. Sim. Por exemplo, teve uma fase que a gente estava discutindo muito, e aí a gente chegou a ter esse impacto de, putz, a gente fala de relacionamento saudável na internet e a gente está tendo conflitos de comunicação em casa que a gente não tinha antes, só que a gente não estava levando em consideração que nesse momento que a gente estava brigando mais foi quando a gente começou a trabalhar junto, foi quando o Bacunvi virou um trabalho, e aí, de repente, o trabalho, e eu já sou uma pessoa muito focada no meu trabalho e tudo mais, de repente o Vinícius começou a ver a Bárbara como parceira de trabalho e não como parceira romântica. E a Bárbara, parceira de trabalho, talvez não seja a mesma coisa, ela seja um pouquinho mais punk. E aí, e também são as expectativas, são a pressão, né, de você estar um trabalho com a pessoa que você ama, e aí você também reconhecer aquilo fora do ambiente amoroso. Então é óbvio que a gente ia ter mais conflitos, porque a gente estava entrando num lugar que a gente nunca Era a tinha entrado primeira vez que a gente antes. estava experimentando É, essa nova relação nossa, tipo, né? exato, E uma é relação aprender a profissional. dividir o profissional do Exato. pessoal, sendo que o seu profissional e o seu pessoal são as mesmas pessoas, nos mesmos lugares, é Exato. complicado. Tanto que a gente brinca que o Dia dos Namorados é um momento muito bom financeiramente e de mercado para a gente, né? É muito bom para a gente. Porém, o ano passado a gente fazia os vídeos românticos super brigados, assim. A gente estava Porque era um momento super de estresse, É. porque era uma demanda muito grande. E eu falo obrigado, assim, essa coisa de, tipo, a gente tá cansado, a gente não tá conseguindo conversar com a pessoa, a comunicação já não tá mais atravessando. E aí a gente fazia os vídeos, eu lembro da gente, assim, super romântico no vídeo, eu falava, eu te amo, mas não agora. Agora a gente só vai fazer esse negócio. E aí a gente fazia, e aí a gente até falou esse ano, nossa, vai ser de novo aquela mesma dor de cabeça do ano passado. E não foi. Foi bem melhor esse ano. A experiência leva à perfeição, né? Porque tudo que a gente sofreu no ano passado, a gente, ano passado, acho que a gente tomou decisões muito ruins, porque a gente não sabia como que ia funcionar o nosso trabalho. Exato. Então Mas a gente se organizou mal. Aí esse ano foi melhor. Então é isso, né? Por exemplo, a fase do ano passado era uma fase sem não conseguia ter uma comunicação clara e tudo mais. Podia aparecer talvez o fim de algo e, enfim, né, a autossabotagem pode aparecer ali também. Mas esse ano, por exemplo, a gente já teve uma experiência completamente diferente. E aí, tipo, é crescimento, né? Construção, como a gente falou. Muito atores eles, porque no passado eles estavam brigados, mas assim, a atuação segura, entendeu? Sustenta. É o te amo, Muito é olho no olho. mesmo, nossa. O contrato segura. O contrato segura. Não, mas é muito difícil. É muito difícil quando você misturar o romântico com o profissional, porque nosso trabalho é sobre relacionamento. E quando a gente não tá bem... Tanto que, assim, tem várias vezes que se a gente briga no set, sei lá, se alguma coisa, discussão, alguma coisa vem, se a nossa criança vem invadindo ali, né, querendo de um jeito ou do outro, muitas vezes eu prefiro parar, conversar e resolver do que continuar gravando no fake, assim. Porque se a gente quisesse fazer algo fake, a gente poderia, nós dois somos atores. Mas eu não consigo.
Eu sou muito besta, eu quero muito Ah, a não, mas realidade. também a gente acredita que, assim, não adianta, a gente tá falando com uma comunidade, a gente quer mostrar algo real, É, né? Óbvio, nossos textos, nossos vídeos são criados, coreografados, encenados, tudo mais, mas eles sempre partem de lugares sempre, reais. sempre. Eu não vou mentir para nossa comunidade, para quem segue a É, gente, porque essa era da internet bonita e perfeita já acabou. sim. Eu prefiro ver É. pessoas reais. É. Eu ia falar sobre isso mesmo. Eu acho que a gente vê tanta vida perfeita na internet, né? A gente tem tanta ilusão de que um relacionamento saudável é sempre perfeito, é sempre fácil, é sem brigas, vocês se entendem naturalmente, tudo acontece assim. E ao mesmo tempo tem o outro lado de que é difícil mesmo, de que tem que renunciar. E não, acho que existe um meio termo disso, né? De conseguir Exato. conversar, vão ter desavenças sim, né? Vocês vão discordar sim em alguns momentos, vão ter fases que a gente não tá muito bem, né? Fases que o outro não tá bem, seja por questões de trabalhos não relacionadas ao outro, ou enfim, Uhum. questões pessoais, questões de ciclo menstrual, que também tem muitas oscilações que são naturais, né, no nosso corpo. Então, acho que é importante a gente falar que não, relacionamento não precisa ser uma luta, de vez em quando vão ter momentos que você vai sentir que é, né? Pode parecer que é, mas é importante que essa luta não seja contra o outro, mas que vocês Sim. estejam juntos ali tentando resolver esse problema. É, Exato. Mas eu acho também, Carol, que é justamente isso. Se a gente não tivesse esses momentos, né, que nem você falou de luta, de conflito, eu acho que não haveria crescimento. Porque que lugar é esse que são duas pessoas vivendo juntas, em que todo mundo concorda com tudo, então quer dizer, não tem mudança, não tem É. aprendizado, não tem nada. Eu moro Que nada sozinha e nem eu acontece. concordo comigo. Eu moro sozinha e E eu entro em conflito comigo mesmo, Entendeu? entendeu? é sobre Exato, isso. exato. Eu acho que é o que a gente vê, né? Tipo assim, viver com o outro, e até como a Tassi falou, viver consigo, já é um conflito constante. Eu acho que as coisas importantes a gente precisa concordar. Uhum. As coisas mais importantes a gente precisa estar em concordância. Mas é óbvio que vão ter coisas que a gente imagina de uma forma ou de outra. Uma forma que a gente achou também muito legal disso é, muitas vezes, a gente está nessa fase agora, de explicar para o outro como eu funciono, como eu penso, como eu raciocino. Porque muitas vezes o nosso conflito era esse, era só o fato de que a gente pensa diferente. E de que muitas vezes a gente quer o mesmo objetivo, só que ele faria de uma forma diferente de mim. Chegaremos por caminhos A gente diferentes. chegaria por caminhos diferentes. Ou, por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, então eu tô sempre planejando e replanejando tudo que eu faço. E muitas vezes, só que assim, para mim, na minha cabeça, isso eu já convivo com essa Bárbara ansiosa. Só que muitas vezes o Vinícius não entendia, por exemplo, por que eu precisava ficar falando, por exemplo, a todos os passos que a gente tem que fazer, por exemplo, para uma viagem. Ah, a gente vai ter que fazer a mala, vai ter que ligar para tal coisa, tem que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí ele muitas vezes ficava, você tá me cobrando? É isso que você tá fazendo? Tipo, você quer que eu faça? E aí eu tive que explicar para ele que não é, eu não estou te cobrando, eu estou me cobrando. É a forma que aí eu falei, é assim que meu cérebro funciona. E aí eu expliquei, eu fiz uma demonstração de como eram as vozes da minha cabeça. E ele ficou 5 minutos assim, até ele entender que, tipo, uou, entendi. O que eu posso fazer para te ajudar? Ele ficou Porque era primeiro com isso. dó. Primeiro ele ficou com dó, porque eu Primeiro preciso ele falar. me deu um abraço, falou, Bárbara, que é isso? Depois ele falou, o que eu posso fazer? Você quer um chocolate? Você quer um abraço? Um carinho? Quer que eu Porque faça uma mala? você quer que eu faça? Por exemplo, hoje o Vinícius é que faz a mala, eu nem me preocupo com isso, aí ele faz. É muito importante isso, da gente também entender aonde está o conflito. Porque muitas vezes a gente deixa as nossas crianças virem à tona e elas ficam brigando porque eu quero desse jeito e eu quero desse jeito, quando na verdade qual é o conflito de verdade? Tipo, é porque talvez você não esteja entendendo o que eu tô querendo dizer, a gente talvez não esteja pronto para conversar sobre isso, talvez a gente não esteja disposto a conversar. Nossa, e isso de se entender parece muito ridículo, mas é o que a gente usa no nosso trabalho e o que a gente usa na nossa vida. O que é lógico pra gente não é lógico pro outro. Então, que nem a Bárbara falou, às vezes na cabeça dela, ela já repassou o plano, a ideia, tantas vezes na cabeça dela, que para ela faz todo sentido e essa é a única forma de ver ou fazer tal coisa. Mas eu sou uma pessoa completamente diferente. Para mim, não é desse jeito que ela está pensando. Então, a gente precisa comunicar. E a gente usa muito isso nos nossos vídeos, né?
pra gente, às vezes, a gente já passou de uma fase na nossa relação, então pra gente isso é muito fácil, muito simples. Falar de um Falar de um aspecto, né? tópico, Não né? vou falar isso de novo. É tão simples. Mas no vídeo, né, a gente tem que lembrar que tem 1 milhão de pessoas aí fora que às vezes não passaram por isso, às vezes não tiveram essa vivência, e às vezes precisa só desse vídeo de 30 segundos que seja para olhar aquela mesma situação de uma outra perspectiva. Então, isso vale, né, para trabalho e acredito para a vida, né? O óbvio precisa ser dito. Nossa, isso Às faz vezes é óbvio só para você. tanto sentido pra mim. Eu lembro que uma vez eu fiz uma pesquisa, assim, eu tive essa discussão com amigas, essa coisa da obviedade, né? E aí eu lancei no Instagram, assim, nos stories, né? Me fala aí uma coisa que pra você sempre foi óbvia e você descobriu que não era. Era uma coisa assim a pergunta. Uhum. E vieram umas respostas maravilhosas do tipo, eu não sabia que tinha que ferver a água antes de botar o macarrão, que é dado como, pra maioria de nós, como óbvio, né? A Óbvio. pessoa aprendeu. E essa coisa da gente repetir, eu não tinha feito esse paralelo, porque eu tenho dificuldade de comunicar na internet, às vezes até aqui, coisas que falam, gente, as pessoas não aguentam mais me ouvir falar disso. Só que você tem que lembrar que tem sempre gente chegando, ou que a gente Exato. precisa relembrar. Eu brinco, falo, gente, às vezes alguém faz um stories falando beba água, é o que eu preciso no meu dia, porque eu esqueci de beber água, né? Então a gente Uhum. precisa desses lembretes. E eu falo muito, Eu converso quase que muito, diariamente no Instagram. Toma seu anticoncepcional. Uma coisa que a vira um pessoa tinha que reminder, né? saber, E lembrar às de vezes, tomar tal mesmo remédio. assim, a gente esquece, Exato. né? E essa coisa da obviedade para as pessoas que menstruam, sempre puxo o pé das pessoas que me procuram, que eu atendo, que eu dou aula, ou que estão aqui coabitando com a gente, que a outra pessoa, ela não é obrigada a saber em qual fase do ciclo você tá e como aquela curva hormonal Tá te influencia afetando. o teu sentir, o teu comportamento, a tua disposição. Nem todo mundo, como meu pai, fica atento, mesmo remotamente, ao calendário e fala: acho que você tá entrando na sua pré-menstrual, não tá? Porque ele vai juntando o calendário com as percepções do meu jeito e percebe. Mas, gente, meu pai é um ponto fora da curva. Você não Que pode fofo, esperar. Ele é muito Tassi. fofo. Você não pode esperar que seus Nossa, parceiros, parceiras, familiares, sócios Faz vão isso aí. saber. Eu amei. Mas olha, Nossa, eu meu sim, consigo namorado, ele perceber tem o... pela conversa com a Bárbara, mas ligar a esse ponto e saber o nome dos momentos, essa parte eu Ah, não sei, não, esse é não. o próximo passo. Essa Esse foi é o o meu próximo. caso. olha, acho que são 2 episódios que a gente fez com o casal evolutivo, que a gente ficou falando de ciclo menstrual dentro do relacionamento. Como que isso vai Aham. ajudando, né? Porque eu uso isso nas minhas. Eu não tenho parceria, por enquanto, tá? Me aguardem em breve. As Ah. inscrições estão abertas. Tá pra jogo. Inscreva-se aqui, né? Nesse Inscreva-se aqui, abre uma caixinha. Eu vou deixar o form Form. aqui, por favor. Isso. Vai passar pelo aval de Bacunvi, tá? Eles vão fazer uma pré-seleção. Óbvio. É Nesse isso. momento, Carol também. Mas em todas as minhas relações de trabalho, nas minhas parcerias, eu vejo como, trabalhando com audiovisual, por exemplo, como muda para mim. Quando eu estou dirigindo numa fase do ciclo, quando eu estou dirigindo em outra. Como uma unha quebrada vira um grande problema numa fase que não é em outra. Só que as pessoas que estão ao meu redor, elas não são obrigadas a saber. Então, parte de mim também comunicar, falando, ó, eu tenho transtorno disfórico pré-menstrual, de tal a tal fase do meu ciclo, eu fico assim, assim, assado, eu vou te sinalizar, porque o bom dia que você me der num dia, o mesmo bom dia no outro, você vai ouvir um bom dia para quem? E aí também fazer o meu autotrabalho de não devolver a patada por um bom dia. Então, cada vez Uhum. mais que eu me aprofundo no autoconhecimento e nas relações, todas elas, eu acho que comunicação é assim. Eu que tenho lua em gêmeos Nossa. ainda, assim, precisa comunicar. É a base de tudo. Acho que é o. Toda vez que alguém pergunta qual é o segredo para o relacionamento saudável, qual é o segredo, qual é a dica que vocês têm, sempre, não tem outra resposta senão comunicação. A segunda talvez fosse terapia, mas a primeira sempre é comunicação. Porque não tem nada que não se resolva com a comunicação. E às vezes a comunicação é dizer para o outro: eu não estou preparado para ter essa conversa agora. Eu não quero falar sobre isso agora. Teve esses dias, a gente estava, acho que foi ontem, ou antes de ontem, domingo. A gente estava relaxadinho, assim, né, depois da parada. E aí o Vinícius começou a falar de trabalho. E eu imediatamente comecei a ficar ansiosa, porque é domingo ainda. Me deixa falar disso no segundo. E eu imediatamente comecei a me sentir ansiosa, já queria pegar meu computador, já queria começar a trabalhar. E aí eu virei para ele e falei: vamos falar disso amanhã?
Não, eu não quero falar de trabalho agora. Não dá. Eu não consigo. Como assistir filme? Tá ótimo, entendeu? Uhum. Isso ainda foi, né? A gente tá falando de uma coisa externa, mas até em coisas internas que doem, que machucam o outro, possivelmente, tem hora que é necessário a gente falar, ok, eu ouço o que você tá falando, eu não consigo falar sobre isso agora. Vamos falar sobre isso depois? É aquilo que a gente falou também de, tipo, ter a maturidade de, tipo, que nem você falou, não descontar no outro algo que às vezes está reverberando só Sim. dentro de você, né? Às vezes foi só um bom dia, né? Você não vai dar uma patada porque dentro de você, naquele momento, está Sim. acontecendo alguma coisa. Então, ter essa maturidade de Nossa, não, mas acho que também é se respeitar, porque Sim. você devolver com agressividade, com alguma outra coisa para outra pessoa, também só fere você e eu não acho agrega para você. Eu acho que comunicação também é saber o que você precisa naquele momento. Talvez eu precise de uma grande conversa, por exemplo, no começo do nosso relacionamento, a gente sempre teve uma comunicação muito boa, mas eu sinto que eu ensinei Vinícius a falar mais sobre como ele estava se sentindo, porque no começo era muito tipo, tá, o que você acha sobre isso? Ele, ok, tudo bem. E eu precisava dar uma apertadinha para, não, me fala o que você está sentindo, me fala o que você quer e tudo mais. Hoje em dia, ele está treinadíssimo. Ele já vem, ele sabe exatamente o que ele precisa falar e tudo mais. Tem algumas coisas que ainda tem dificuldade, mas ele fala. E aí eu, muitas vezes, tenho que falar, eu não quero, por favor, me deixe ignorante por mais 5 minutos. Eu não quero encarar isso. Ai, meu Deus, eu treinei bem demais. Mas acho que isso é um Isso de processo. não devolver a patada, eu acho que para mim é muito importante. Voltando ao assunto de ciclo menstrual, eu entender em que fase eu tô, porque eu sou a pessoa que eu fico completamente sem carisma, sem querer falar com ninguém e me irritando mais facilmente quando eu tô pré-menstrual. E o meu namorado, ele acompanha comigo um aplicativo de ciclo menstrual, assim, do meu ciclo. Então, às vezes ele sabe qual fase eu tô, sabe? Eu não sei se ele confere lá sempre. Uhum. Mas às vezes ele sabe qual fase eu tô, às vezes ele entende, assim. Então eu viro pra ele e falo: olha, não tô sem paciência, eu quero ficar quietinha, sabe? Quero ficar. Não quero ficar junto agora, eu não quero ficar me encostando, não quero toque. Tudo bem, não é porque o amor acabou, não é porque tem algum problema com a gente, é porque eu agora tô nesse processo, tô nesse momento de querer ficar mais quieta, de querer ficar mais na minha, sabe? Eu fico na cama ali com o computador, escutando alguma coisa, assistindo uma coisa sozinha, porque é o que eu sei que é bom pra mim, assim, o que funciona pra mim. Eu acho que são importantes também esses momentos individuais, né? Respeitar essas fases, assim, que cada um Completamente. passa. Completamente. Eu sei que não é uma ciência exata, né? Mas eu gosto muito da ideia de linguagens do amor. De novo, não por ser uma ciência, a gente sabe que não é uma ciência exata, que, enfim, tem 1 milhão de poréns nisso. Mas eu acho que qualquer coisa que te instigue a se autoconhecer melhor é maravilhoso, né? Uhum. E eu acho que a linguagem do amor veio de uma forma tão fácil que fez com que as pessoas se olhassem, me olhassem para o parceiro e tentassem melhorar a comunicação e as fases do dia a dia. E foi muito claro pra gente quando a gente começou a olhar para isso que o Vinícius, por exemplo, é muito toque. Ele ama tocar e ficar do lado e grudar e tudo mais. E eu sou o bem oposto, tipo, eu não gosto do toque. E tem momentos Eu que é gosto justamente muito, isso. assim, eu gosto por 5 minutos, e aí, assim, não toca. Tem dia que, assim, se ele encostar o dedinho em mim, eu, tipo, sai, por favor. Pra gente, tipo, né, foi muito legal a gente entender isso, porque entender também que muitas vezes, quando eu afastava a mão dele, por exemplo, isso doía nele. Como você falou, meu Deus, ela não me ama mais. Meu Deus, ela não me quer mais, ela não gosta de mim. E aí ter que entender que, tipo, não é nada sobre você, eu te amo, tá tudo certo, mas eu não consigo lidar com o toque agora. Nesse momento, o toque me atrapalha. E entender também é uma forma da comunicação também, de como a gente se comunica, a mesma coisa. O Vinícius tem essa coisa do toque, e daqui a 2 minutos ele vai falar: tá com fome? Vou fazer alguma coisa pra gente comer. Você já tomou um banho? Você quer que eu faça alguma coisa? Você quer que eu compre alguma coisa para você? Que é serviços. O tempo todo ali, disposto a me ajudar. Então, Pra mim foi libertador a história não foi? das linguagens do amor com a relação com a minha mãe. Porque a minha mãe, eu ligava pra ela às vezes só pedindo um colo, tipo, eu não quero uma informação racional, eu só quero chorar as pitangas pra mãe, assim, e ainda vem aquela criança que só quer o colo. E, gente, era ligar pra minha mãe, só faltava ela abrir um Excel de soluções da minha vida, e aquilo era muito frustrante. E aí, antes um pouco, assim, de ser o boom, né, da linguagem do amor, mas que
já tinha acessado isso, eu falei, cara, é isso, não é na minha mãe que eu vou encontrar colo, porque não é a forma, ela não tem este repertório de amar, não é a forma que ela Uhum. entrega amor. Então, quando eu quero colo, eu vou ligar para outras pessoas. Quando eu precisar de soluções, de atos de serviço, é com a minha mãe. E aí você aprende a melhorar as relações que você tem. E agora, sobre o Você negócio de entende as relações que você tem. exato, inclusive, e o quanto você, né, como é a tua linguagem também de amor, que é o que a Bá falou no Uhum. começo, né? Eu sou o oposto da minha mãe também. Eu sou do toque, eu sou da presença, sou super da presença. Mas uma coisa que eu fiquei rindo por dentro aqui, quando a Bá falou, tem horas que eu não quero que você encoste nem o seu dedinho. Bah, eu não sei se você menstrua, se você faz uso de método contraceptivo hormonal ou não. Você faz? Eu faço. Ah, então Faço método anticonceptivo. Mas, assim, mas eu não sei tenta, qual que é mas o... independente do método contraceptivo que você use ou não, porque fisiologicamente quem usa método hormonal não menstrua, né? Tem um sangramento de Uhum. supressão hormonal. Mas todo mundo é cíclico na existência. Todo mundo que é natureza é cíclico, né? Seja biologicamente homem, mulher, estações do ano, né? Tanto que eu sempre estimulo as minhas alunas a observarem e compartilharem com parceiros biologicamente homens, porque daí eles também começam a se observar na sua ciclicidade. Começa a observar se tem Uhum. um período específico do teu ciclo que te dá isso, porque aí você começa a Mas é conseguir se óbvio. organizar. Não, mas isso eu já... Tanto que, assim, eu sei que, né, biologicamente eu não menstruo, mas eu super sinto todos os ciclos. Tanto a parte do tesão, quanto a parte do não me toque, não fale comigo, de muita energia, por exemplo. Eu tô no final agora da gap, né, entre cartelas. Eu já tô super me sentindo já no comecinho daquele ciclo de energia, de toque, eu quero abraço, eu quero vida, eu quero... Ah, eu tô super feliz, mas eu fico de olho também, mesmo que não, né, Não, e biologicamente não esteja super, acontecendo. super compartilha com o Vi, porque também aí ele tem a oportunidade Uhum. de se organizar através disso enquanto Ah, casal. não, mas eu acho que isso é uma Inclusive, coisa que, tipo, assim, o convívio trouxe muito, porque, vai, querendo ou não, são 6 anos e meio já convivendo juntos, então, por mais que eu não olhe no meu aplicativo e vejo que tem os momentos ali, assim, eu já consigo sacar, tipo, tá perto dela menstruar, né, ou de acabar a pílula, já sei que ela vai ficar desse jeito, depois começou a nova, entendo mais ou menos como que ela vai, Isso é a uma coisa, energia. porque ele que faz mercado, normalmente uma semana antes de acabar a pílula, que eu vou acabar, né, menstruando, ele sempre me pergunta, preciso comprar absorvente, chocolate? Tipo, ele já sabe, mas ele não... ah, Eu não que sei nem se você amor. percebe isso. Maravilhoso. Ah, não, eu Você sei, sempre, mas. tipo assim, é sempre nessa época que você faz essa pergunta. Ah, é, tá, eu tenho uma. Eu que compro o anticoncepcional dela e vou no mercado, então eu sei mais ou menos Gente, a Nossa, conta, a maravilhoso! Já matemática. acaba Vem morar entendendo. comigo! Vem morar comigo! Não, basicamente. não, eu precisava comentar sobre isso porque foi o que aconteceu hoje, que nem hoje a Bárbara acordou e ela falou, putz, tô sem absorvente. E normalmente sou eu que compro. E aí eu catei, saí de casa hoje e fui na farmácia comprar um absorvente. E ela tem um específico que é só um que ela gosta. Que ela eu tenho um nome. Que eu já, ela, você lembra o nome? Eu falei, esse aqui, abas duplas, né, Adapt Adapt Plus. Plus. Aí beleza. Fui na farmácia, daí tinha uma atendente que estava na frente, assim, da área ali dos absorventes. Aí ela chegando, eu posso te ajudar? Eu falei assim, eu tô precisando na real, Adapt Plus seco, toque seco dele. Daí sabe quando a pessoa levantou, ela deu até uma tela azulzinha, ela fez assim, claro. Não Aí tava ela, esperando. eu Achou que não você ia estava falar, esperando tipo, uma informação absorvente. tanto específica, né? Daí ela falou, o Adapt Plus é esse aqui, né? Daí eu falei, mas esse é o toque seco, né? Não é aquele, esse não é o toque seco, né? Porque o toque seco tem aquele plásticozinho meio zoado. Aí ela assim, foi muito engraçado porque acho que é isso, né? Tipo, e ainda mais que tinha um cara ali perto e um cara todo brutão, assim, meio. Ele não conseguia, ele queria um remédio que para pessoas que são intolerantes à lactose. E ele tava com vergonha de falar, um remédio, sabe, para quem intolerante à lactose? Falando baixo sobre intolerância à lactose. Eu falei Imagina assim, como você comprar falando um. sobre absorvente para parceira dele, tipo, Imagina. duvido que a pessoa tivesse essas normalidade de falar. É. E eu acho que até a própria atendente não estava acostumada em um homem indo comprar absorvente e tendo conhecimento sobre o para quê que ele funciona. Eu podia entrar aqui, que é até meio transfóbico, mas acho que a gente não, né? Não É, vou nem entrar nessa, porque por mas que que um homem não saberia eu disso, né? achei, eu achei Tudo bem. engraçado isso, né? De tipo, como
não é comum o parceiro Saber ter essa conhecimento parte, né, sobre da vida uma coisa da tão parceira. comum, que é diário, praticamente, né? Ai, gente, mas eu amei saber mais sobre o relacionamento de vocês, amei esse papo que a gente Eu teve. queria mais 2 horas. E agora eu também queria. Achei maravilhoso. E ainda tem tanta coisa, né, para falar, Nossa, tanta né? coisa para Você compartilhar. falou de Relacionamento é um relacionamento, assunto, a gente tá 3 anos criando sobre relacionamento e a gente conseguiu falar ainda só sobre um e não pouquinho. acaba. Não acaba. Então conta pra gente onde as pessoas podem conhecer melhor o trabalho de vocês. Gente, nós estamos no Instagram, no TikTok, a gente também tá um pouquinho no Twitter e no YouTube. Todos eles você vai encontrar como Baconvi. Isso é Bárbara com Vinícius. É uma abreviação. Uma abreviaçãozinha. Lá você encontra os nossos vídeos, nossos stories, a gente faz bastante sketch de humor sobre isso, e estamos sempre abrindo aí, tentando quebrar alguns tabus que a gente cresceu sabendo sobre relacionamento. Bah, primeiro você, em uma palavra, a primeira que te atravessar. O que é menstruação pra você? Me veio o ciclo. Mas você falou isso, veio a mesma coisa na minha cabeça. Ah, como eles são Óbvio, né? sintonizados! Conectados. Meu Deus! Você que tá com a gente, fez sentido? Obrigada pela companhia. Tenho certeza que a gente trouxe luz para desmistificar esse monte de tabu, para ser o primeiro sparkle de curiosidade, para você buscar ferramentas, para tirar de você essas concepções padronizadas de amor romântico, de amor perfeito, e ouvir By Vi, para mim, foi um grande acalanto no coração, porque gente falando de relacionamento saudável e ferramentas para ser saudável, tá cheio. Agora, a gente que assume, que treta, que tem desafios diários e como resolve essas tretas, é o que faz falta. Eu me chamo Tassiana e eu menstruo. Eu me chamo Carolina e eu menstruo. Eu me chamo Bárbara, eu não menstruo, mas vou começar. E eu me chamo Vinícius, não menstruo também, mas conheço quem menstrua. Esse foi o podcast Eu Menstruo, mas a conversa nunca acaba aqui. Ela continua no @eu.menstruo nas redes sociais. Se você ficou com alguma dúvida, quer compartilhar histórias do seu relacionamento com a gente, manda texto, manda áudio no oi@eumenstruo.com. Beijo grande.